Quero agradecer à Igreja Hebron, à Cruzada Amazônica, pelo convite feito para participarmos das conferências missionárias. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela cooperação dos irmãos. Mesmo estando aqui, vocês têm cooperado em oração, e a igreja com suas contribuições e ofertas que tem mandado a nós mensalmente. Nossa gratidão sincera. Devemos retornar a Manaus na madrugada de terça-feira, a Lábrea, na madrugada de terça-feira, uma viagem indo a Porto Velho e posteriormente a Lábrea. E orem pela nossa viagem, Marilene, eu e Daniel voltaremos a Lábrea, tá certo? E sempre é prazeroso poder compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias então, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler os primeiros 8 versículos de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, os primeiros 8 versículos desse capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 até o versículo de número 8. Vamos nos postar em pé para a leitura desse texto, em reverência à palavra do Senhor. E eu farei a leitura, os irmãos acompanharão essa leitura em silêncio. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Oremos. Pai, muito obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e de poder compartilhar com meus amados irmãos os ensinamentos que nela estão contidos. E que esse ensinamento, Senhor, possa ser vivenciado, vivido, aplicado, praticado por cada um de nós. Ó Deus, que a Tua palavra possa encarnar em nós e possamos vivê-la, praticá-la e demonstrar ao mundo um cristianismo genuíno e verdadeiro, não somente de conhecimento, mas na prática e na verdade, aplicada na vida dos cristãos. Por isso nos abençoa, nos guarda e nos ajuda. Precisamos do Teu Santo Espírito para transmitirmos a Tua palavra. Concede a mim, Senhor, fazê-lo os moldes que o Senhor determina, e os meus irmãos a ouvir eficazmente, Senhor, para crescimento, para salvação, para a edificação de nossas vidas nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, uma das características das cartas do apóstolo Paulo
é a mudança. Uma mudança que fica bem evidente no início desse capítulo. O capítulo 12 de Romanos inicia-se com uma mudança, pois os 11 primeiros capítulos o apóstolo Paulo trata de doutrina. E as cartas do apóstolo Paulo geralmente são cunhadas ou foram cunhadas dessa forma. Primeiramente, doutrina. E depois, então, ele vai à prática. E esta carta não é diferente. Os primeiros 11 capítulos nos trazem doutrina. Doutrina pura. Olha, Romanos é o maior tratado teológico que nós temos na Escritura Sagrada. Romanos é a carta das cartas. É o quinto evangelho. É o evangelho de Paulo, pois Paulo escreveu Romanos com o único propósito de fazer com que os romanos que não conheciam, conhecesse, não somente a ele, mas conhecesse também o evangelho que ele pregava. Porque ele queria partir para a Espanha, e ele queria apoio daquela igreja. Ele necessitava do apoio daquela igreja, e você vai encontrar isso nos finais ali, nos capítulos finais, capítulo 15 e 16 desta carta. O propósito dele é ir para a Espanha, mas ele precisa de um apoio. Tanto é que no capítulo 10, ele expressa tão claramente para nós, do versículo 9 em diante, não é? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração tu crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. No versículo 13 ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 14 ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como diz ele, crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas. Meus amados irmãos, Paulo está dizendo, eu estou aqui, envie-me a mim. É isso que ele está dizendo. Enviem-me a mim. Eu quero o apoio de vocês para ir à Espanha. Mas os primeiros 11 capítulos, Paulo trata de doutrina. Foi muito bonito ver as crianças aqui, sabe, ganhando suas medalhas, conquistando, conhecendo a Bíblia. Mas eu estava ali orando para que elas possam praticar aquilo que elas aprenderam. Doutrina é excelente, mas precisamos praticar doutrina. E o apóstolo Paulo, então, ele vai tratar agora, não é? Justamente da prática. Ele passa da teologia para a vida. Ele passa do ensino para o dever, que é algo muito comum em suas cartas. Você abre Efésios, capítulo 1, 2 e 3, doutrina. Capítulo 4, 5, 6, prática da doutrina. Pode fazer esse estudo. Olhe as cartas. Preste atenção nisso. E o apóstolo Paulo, então, nesses próximos capítulos 12 em diante, os capítulos vão tratar de como deve ser a vida diária dos que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Como deve ser a vida daqueles que foram justificados por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que o capítulo 12, ele começa, não é, com uma exortação. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo traz uma exortação. Os capítulos iniciais da carta são completamente destituídos de exortação. Os 11 primeiros capítulos não nos traz nenhuma exortação. Mas o capítulo 12, quando ele vai mudar o tema, ele traz de início uma exortação para nós. Os capítulos 1 a 11, em todo o seu conteúdo, nós encontramos exposição e não exortação. Paulo expõe as doutrinas centrais do Evangelho. Nada de exortação, somente exposição. Mas do capítulo 12 ao 16, o que vai predominar não é exposição, é a exortação aos crentes
em Roma, e isso para nós também nos nossos dias. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta, não é isso, nos primeiros capítulos, uma exposição doutrinária. E nos últimos capítulos, como eu já frisei, exortações para nós. Segue-se assim então, não é? Com exortação ética, interligando as duas partes da carta. E Paulo constantemente, meus amados irmãos, insere doutrina também. É interessante, ele não deixa, é impossível. Ele continua inserindo algumas doutrinas nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. Sempre a doutrina está ali sendo colocada, mas o que ele vai visar de suma importância nesses capítulos é a prática. Por quê? Porque, irmãos, o cristianismo não é apenas ensino. O cristianismo é vida, é prática. O cristianismo não é somente um conjunto de ensinamentos que nós recebemos, mas o cristianismo genuíno é a prática da doutrina que nós recebemos. E é isso que Paulo quer para aquela igreja, é isso que Paulo quer e que o Espírito Santo de Deus quer para a igreja de Cristo, e principalmente eu acredito nos nossos dias, pois há uma bela descrição do povo de Deus em Atos dos Apóstolos, que é o povo do caminho. É interessante que Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 9, o povo de Deus, a igreja, é conhecido como o povo do caminho, ou seja, o povo que está praticando, é o povo que está vivendo, é o povo que não somente tem conhecimento, mas é um povo que vive aquilo que conhece. Isso é bem notório em Atos. Se você abrir no capítulo 19, verso 9, você vai encontrar ali os cristãos sendo conhecidos como o povo do caminho. No capítulo 19, verso 23, da mesma forma, o povo do caminho. E no capítulo 22, verso 4, os cristãos são conhecidos e reconhecidos como povo do caminho. E essa é uma descrição muito boa para nós cristãos. É um povo que pratica, um povo que vive a doutrina que eles receberam, os ensinamentos que eles absorveram. Então, irmãos, o cristianismo não é somente um modo de pensar, mas é também um modo de viver. Precisamos entender isso. Não é um conjunto de pensamentos, não é somente uma maneira de pensar. É interessante, irmãos, que uma vez pregando no local, eu estava pregando e a pessoa disse, depois da pregação, eu soube que a pessoa disse, isso é o que ele pensa. Interessante isso. Crente. Mas ele esqueceu que o que eu estava pregando estava na Escritura. Ele esqueceu que o que eu estava falando estava inserido na Escritura. Ele voltou-se e disse, isso é o que ele pensa. Os amados, o cristianismo não é somente um modo de pensar, mas é um modo de viver, é uma forma de comportamento. Comportamento. E essa é a característica essencial, irmãos, da fé cristã. Vida, prática, comportamento. Essa é a característica essencial. Essencial. Irmãos, há uma conexão íntima entre a doutrina e a prática, entre a crença e o comportamento. Estão intimamente ligadas essas coisas. Nós não podemos desvincular isso. Crença e comportamento. Doutrina e prática da doutrina. E é isso que Paulo vai tratar em si daqui para frente. Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu queria apresentar para os irmãos, porque Paulo vai falar de algumas atitudes, uma vez que é comportamento, uma vez que ele vai apresentar que é a vida prática,
o apóstolo Paulo aqui, então, ele vai colocar atitudes do crente para com Deus, primeiramente. Capítulo 12, versos 1 e 2. A atitude, o comportamento do crente para com Deus. Qual é a nossa atitude, a minha atitude como crente para com Deus? Capítulo 12, verso 1 e 2. Os versículos 3 até o versículo 8, nós temos aqui a atitude do crente para consigo mesmo. Se você nota isso, eu vou deixar aí esses pontos para que você possa até estudar em casa. É a atitude do crente para com ele mesmo, para consigo mesmo. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A atitude do crente consigo mesmo. E dos versículos de número 9 até o versículo 16, nós temos a atitude do crente para com os irmãos, para com a comunidade da fé, para com aqueles que partilham da mesma fé e comungam da mesma fé. Notem, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Paulo então vai tratar desta atitude do crente para com os irmãos. A minha atitude para com os meus irmãos em Cristo. Os versículos 17 até o versículo 21. Paulo, ele vai tratar da atitude do crente para com os de fora. E principalmente para com os inimigos. Para com os inimigos. Note o texto. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então é a nossa atitude, é a minha atitude, é a minha vida prática para com os de fora. E especialmente para com os inimigos. Os inimigos. Capítulo 13. Nós vamos ter a atitude do crente para com as autoridades. Irmãos, nós temos falhado muito nestas áreas das nossas atitudes aqui. Para com Deus, para com nós mesmos, para com os nossos irmãos, para com os nossos inimigos e para com as nossas autoridades. Eu sinto muito, mas muitos crentes têm que rever as suas atitudes em todas as áreas. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar da atitude do crente para com os crentes que são débeis na fé, com aqueles que são mais fracos na fé. Então Paulo ele vai tratar disso daqui para frente. É esse o panorama dos últimos capítulos desta carta. A vida prática, a nossa atitude, o nosso comportamento em diversas áreas da nossa vida. É claro que eu não tenho tempo para tratar essas coisas nesta manhã e nem vou fazê-lo. Mas eu vou me deter no versículo 1 e 2. A nossa atitude para com Deus. Note o texto. A atitude do crente para com Deus. E ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que o apóstolo Paulo começa a exortação, e ele exorta pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que Deus fez por nós. Ele já apresentou isso. Capítulo 1 até o capítulo 11, ele diz, olhem para o que Deus fez por você. Volte-se para trás, para todo o ensinamento que você recebeu, toda a doutrina de quem nós éramos,
o estado que nós estávamos, o que Deus realizou no Calvário por nós, a nossa atual condição. Olhem para isso. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que Deus fez por nós. Irmãos, nós temos que ter essa atitude, olha para o que Deus fez por você. Paulo expressa isso, pois o que Deus fez por nós já nos foi apresentado nos primeiros 11 capítulos desta carta. E com base nestas verdades é que Paulo, ele roga aos crentes aqui. E duas verdades devem ser anunciadas, duas verdades pedem a nossa atenção nesses dois primeiros versículos. E a primeira verdade é corpos consagrados. Olhem pelo que Deus fez por vocês. Olhem. Paulo roga aos crentes. E a primeira coisa que ele vai enfatizar são corpos consagrados. Irmãos, o apóstolo Paulo vai tratar de duas coisas aqui, nesses dois versículos: santificação e sacrifício. Santificação e sofrimento. Se você apenas fizer uma leitura na carta de Pedro, a primeira carta, a carta de Pedro fala de santificação e de sacrifício, de sofrimento. Pedro inicia sua carta dizendo: sede santos, pois o nosso Deus é santo, santificação. E ele vai concluir a carta dizendo: olha, não estranheis o fogo ardente, se eu não me engano, capítulo 4, verso 11, que surge no meio de vós, com o propósito de provar vocês. E Paulo, ele trata dessas duas coisas. Santificação, versículo 1, e sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu lembro de sofrimento. Concorda comigo? No versículo de número 2. Versículo 1 e 2. Nós temos santificação e sacrifício. Santificação e sofrimento, se você quiser colocar assim. Se você olha para Pedro, na sua primeira carta, Pedro faz a mesma coisa. Pedro escreve aqueles crentes do primeiro século, como Paulo escreve. E diz que a atitude deles deve ser a mesma. Ambos trabalham nesta lógica da Escritura Sagrada. Então Paulo usa o verbo rogar. Vamos para o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, esse verbo aqui que Paulo utiliza, ele é mesclado de uma súplica, mas com autoridade. É uma súplica, mas uma súplica com autoridade. Autoridade. Paulo roga aos crentes aqui em Roma, tanto judeus quanto gentios, com esse tom de autoridade. De autoridade. E ele roga dessa forma porque Deus lhes havia mostrado a sua misericórdia. Então, com autoridade, ele vem diante dos crentes. Com autoridade, súplica com autoridade. E com base, meus amados irmãos, não é? Nas misericórdias de Deus que ele já havia mostrado àqueles crentes. E o termo apresentar, que Paulo coloca, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, neste versículo, significa uma vez por todas. A autoridade vem porque Paulo está dizendo: apresentem de uma vez por todas. É uma entrega definitiva do seu corpo ao Senhor. Temos que entender isso. Não é entrega parcial. O termo usado por Paulo fala de uma entrega definitiva do seu corpo ao Senhor.
E sem dúvida não há a intenção de Paulo de limitar aqui ao corpo físico. A consagração que ele determina aqui, não é? Há uma boa razão para tomar a palavra corpo como a pessoa na sua integridade, na sua inteireza, na sua totalidade, ou seja, a pessoa inteira. Note que ele vai dizer para nós aqui, bem claro, primeira coisa, devemos apresentar o quê? Nosso corpo. E ele vai dizer, devemos apresentar depois nossa mente. Versículo 3 a 8, apresentem os vossos dons. Os vossos dons. Você pode ver, versículo 3 a 8, ele trata dos dons. Então apresente os dons. Corpo, mente, dons. Ele não está pensando somente na parte física. E no versículo de número 11, eles apresentem o vosso espírito. Ele diz, versículo 11, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Apresentem o espírito de vocês também diante de Deus. Então não podemos pensar somente na questão física, mas no corpo no seu todo, na sua inteireza, não é? E de forma definitiva, a pessoa inteira. Note que ele coloca mais ainda para mim e para você, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele faz um contraste entre os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram apresentados, não é? Mortos. Ele faz esse contraste, cuja vida era tirada antes de ser oferecida. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele imolava o animal, para poder, ele tirava a vida do animal, para poder oferecer aquele animal. A vida era tirada antes de ser oferecida. Há um contraste. Não precisa matar ninguém. Tem que ser vivo. Esse sacrifício tem que ser apresentado vivo. E diz assim ainda, santo. O que é santo? É separado, é consagrado para o serviço de Deus. E Paulo ainda acrescenta, agradável a Deus. Palavras que ele destaca e ele exorta os seus leitores, irmãos, a oferecerem o corpo como sacrifício vivo. Num contexto, meus amados irmãos, como este. Num contexto que ele está escrevendo, se você abrir o capítulo 1, versículos 18 em diante, num contexto que ele está vivendo. Ele diz, olha, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Dentro deste contexto, a palavra aqui, corpo, se refere à personalidade por inteiro. Capítulo 6, verso 11, nos explica que corpo é a totalidade do ser por inteiro. Veja, capítulo 6, verso 11 até o verso 14. Paulo usa essa palavra para designar tudo o que somos, ou seja, todo o nosso ser. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. De justiça. Então Paulo, ele usa esta palavra aqui, não é? Para designar tudo o que somos, todo o nosso ser. E ele mostra que esse sacrifício deve possuir algumas características muito importantes. Muito importantes.
Primeiro, ele deve ser vivo. Vivo. Deve proceder de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida regenerada. Vivo, meus amados, ou seja, devem proceder da nova vida, do interior do crente, esse sacrifício. Vivo. Porque só podem oferecer esse sacrifício aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados. É um sacrifício que procede de uma nova vida em Cristo Jesus. O incrédulo não pode oferecer esse sacrifício. Aquele que não tem Cristo não pode oferecer esse sacrifício. Porque é vivo, é de uma nova vida. Procede de alguém que foi regenerado, lavado e redimido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deve ser o quê? Santo. Produto da influência do Espírito Santo de Deus. Produto da influência santificadora do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele coloca santo. Porque é a influência santificadora do Espírito Santo no crente que vai proporcionar a ele oferecer este sacrifício. E deve ser agradável, meu irmão e minha irmã. Não só no sentido de serem aceitos por Deus, mas de serem oferecidos sinceramente àquele a quem o crente se dedica. Sinceridade, algo do coração, algo verdadeiro. Algo verdadeiro. Agora vamos pensar um pouco. Antes de sermos crentes, antes da nossa conversão, nós oferecíamos os nossos corpos a quê? Ao pecado. Não era isso? Eu era assim. Meus dons, talentos, corpo, todo o meu ser, a minha mente. Lembra que corpo aqui é o Fabiomar na sua inteireza, na sua totalidade. E eu e você, se você é um crente hoje aqui, nós oferecíamos os nossos corpos a quê? Ao pecado. Ao pecado, irmãos. Romanos 6, 12 a 14. Volto ao texto. Já foi lido nesta manhã aqui. Agora, Paulo roga e diz: ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós fomos regenerados. Nós vivemos numa época, irmãos, da idolatria ao corpo. Vamos ser sinceros. Narcisismo é o que mais nós temos nos nossos dias, é ou não é? Irmãos, eu não estou falando de cuidar, tá? Eu não sou contra você ter seus cuidados, isso é necessário. Nós vivemos muitas vezes uma vida sedentária, não é verdade? A padaria é a 10 metros, mas nós pegamos o carro para ir na padaria. É ou não é? Mas também nós vivemos numa época narcisista. Nós vivemos numa época do culto ao corpo, da idolatria ao corpo. As academias estão lotadas. É ou não é? Academias lotadas. Gastam-se rios de dinheiro com cosméticos. A maior indústria que mais está faturando nos nossos dias é a indústria de quê? Cosméticos. A busca pelo corpo perfeito tem enchido os consultórios e as mesas cirúrgicas. Notaram isso? O Brasil é campeão. Tem médicos aqui que podem me corrigir, devem saber melhor do que eu. Em cirurgias plásticas. Campeão nisso. Consultórios lotados, mesas cirúrgicas lotadas. Vivemos numa época do culto ao corpo. Culto ao corpo. Entretanto, a palavra de Deus diz e nos ensina a não cultuarmos o corpo, mas a Deus por intermédio do nosso corpo. Há uma diferença muito grande aqui. A Bíblia diz: não cultuem o corpo de vocês, mas cultuem a Deus
por intermédio do corpo de vocês. Usem os vossos membros, vossa mente, todo o teu ser para cultuar a Deus. O fato é que nós devemos apresentar nossos corpos para a Deus no viver e no servir. É isso que Paulo quer dizer para nós. Apresentem isso, os corpos de vocês, na vida diária, na prática, no comportamento, na atitude e no serviço do Senhor. Porque tem muita gente servindo a Deus que não tem comportamento. E Paulo acrescenta no texto, veja, que é o vosso culto, o quê? Racional. É interessante aqui que Paulo acrescenta que é o vosso culto racional. E o culto que o apóstolo Paulo focalizou aqui é o culto de adoração. Adoração. A palavra aqui é adoração. O culto que está focalizado pelo apóstolo aqui é o culto de adoração. E ele caracterizou algo como racional. O fato é que a adoração, irmãos, ela envolve nossa mente, nossa razão e intelecto. É algo racional, pois faz um contraste com aquilo que é mecânico e automático. Mecânico e automático. Sabe, irmãos, eu tenho medo, eu tenho um temor no meu coração de apresentar a Deus um culto mecânico e automático. Eu sou pastor também, não é? De uma igreja que celebra a ceia como vocês celebram. Nós celebramos apenas no primeiro e no terceiro domingo. Uma questão da prática da igreja. Eu não quis mudar, vai continuar assim. Eu não vou impor coisas, né, nem mudar coisas, se nós estamos fazendo as coisas corretamente também. Mas eu tenho um temor dentro de mim, dos crentes daquela igreja não estarem fazendo aquele culto racional, daquele culto que eles estão prestando a Deus, que é o culto da ceia, da mesa do Senhor, aquele culto não está sendo oferecido da maneira que Deus prescreve. Está sendo um culto automático, um culto mecânico. Acho que é momento de nós pensarmos nos nossos cultos de adoração, irmãos. É momento de analisarmos o nosso culto a Deus. Como eu estou cultuando a Deus? É algo mecânico? É algo automático? É porque eu aprendi com os meus pais? É porque o papai e a mamãe me trouxe desde menino, desde criança à igreja e automaticamente eu já coloco minha roupa no domingo de manhã, eu já sei que é domingo e eu vou à igreja? Quantos hinos nós cantamos que nós não olhamos para a letra e cantamos? Apenas cantamos. O fato é que a adoração envolve a mente, a razão e o intelecto. É isso que Paulo está colocando diante de nós. É algo racional. Quando eu canto Ó Tão Cego Eu Andei, eu entendo o que eu estou cantando. Não são apenas palavras. Eu tenho batido numa tecla com os músicos lá na igreja. Vocês precisam tocar cada nota com entendimento. Deus não quer notas vazias, soltas. Ele quer que você toque com a razão, com o intelecto. Ele quer que você cante com razão, com o intelecto, com a mente. Algo racional, não algo mecânico. Tem pessoas que dão notas. Não é, Juan? Não tem pessoas que dão notas. Está lá, notas. Ou é músico.
Mas eu creio que há uma diferença muito grande quando você toca com razão, conhecendo cada nota, a letra, a melodia, os arranjos que você pode fazer. E fazer algo para Deus que não seja automático e mecânico. Essa questão de agradável, culto racional, traz a ideia, carrega a ideia de algo razoável, algo lógico, algo sensato. Cultue a Deus, adore a Deus com sensatez, com lógica, razoavelmente. Trata-se então de um culto oferecido de mente e coração. É o culto espiritual. Mente e coração. Eu não estou colocando de lado as emoções. É um culto oferecido de mente e de coração. Um culto oferecido a Deus dessa forma, o culto espiritual, em oposição ao culto cerimonial, mecânico e automático. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 29, por favor. Nós vamos ver aqui Isaías 29, Deus exortando o povo dele. Livro do profeta Isaías capítulo 29. Versículos 13 em diante, eu vou ler somente esse contexto. O Senhor disse, então não é o Fábio Omar, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é assim diz o Senhor. Essa é a marca da profecia, essa é a marca do profeta de Deus. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Isaías está falando da adoração. Eu quero lembrar a você que o culto no Antigo Testamento, se você não sabe, era matar animal, matar animal, matar animal e matar animal. Isso era culto a Deus. Diferente do nosso. Nosso culto é racional, é vivo, é diferente do Antigo Testamento. E diz o texto, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, mecanicamente. São robozinhos. Orações mecânicas, hinos mecânicos, liturgia mecânica. E diz ainda, versículo 14, continuarei. Olha, não pensa que isso vai impedir de Deus agir, não. Isso que é maravilhoso. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Mas eu quero me voltar para os versículos 13, versículo 13, meu irmão. Porque é um perigo muito grande nós estarmos prestando esta adoração a Deus. Um culto mecânico, que Isaías confronta a igreja, confronta o povo de Deus em particular. Confronta o povo de Israel. Boca, lábios, mas um coração longe. Quantas vezes, irmãos, nós cantamos, nós oramos, nós fazemos leituras bíblicas só da boca,
para fora. O coração está tão distante. Quantas vezes o pregador está pregando e alguém não está em Isaías, está em Marcos, Atos, está não sei onde, passeando na Bíblia. Isso não é adoração. Então a primeira coisa que Paulo coloca para nós nesse texto: corpos consagrados. E a segunda coisa que ele vai apresentar aqui: mentes transformadas. Versículo de número 2, e diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E diz ainda: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda coisa que Paulo vai tratar conosco, nesta nossa atitude para com Deus: mentes transformadas. No versículo 1, se você prestou atenção, o apóstolo Paulo indicou um alvo e nos incentivou a alcançar esse alvo. Você notou isso? Ele nos indicou um alvo e ele ainda nos incentivou a alcançar este alvo. E aqui no segundo versículo, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a nós, crentes, que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para alcançar esse alvo. Paulo agora vai dizer o que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para alcançar o alvo que ele já colocou diante de nós, no versículo 1. O pensamento central do versículo é o padrão de conduta. É o padrão de conduta. Lembre isso, é a vida prática. Paulo vai tratar do padrão de conduta. Primeiro, que nós não devemos seguir. Ele sempre trabalha o negativo para depois trabalhar o positivo. E ele vai apresentar então o padrão de conduta, pois existem dois padrões de condutas: o que nós não devemos seguir e o que nós devemos seguir. E duas palavras regem esse versículo. Primeiro, conformação e transformação. Note aqui: não vos conformeis, conformação, com este século, mas transformai-vos. Essas duas palavras aqui regem esse versículo: conformação e transformação. Então, primeiro, o que nós devemos evitar, ok? Certamente, os crentes em Roma eram santos, não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, ainda eram pecadores. Pecadores. Um outro fato também é que eles eram imitadores. Nós somos imitadores. Somos ou não somos? Somos. Somos imitadores. Somos imitadores. E todos nós, em certa medida, e principalmente quando se trata da esfera do mundo e do pecado, nós temos a tendência de quê? De imitar. É ou não é? Vamos pensar dentro desse contexto aqui que Paulo está trabalhando. Nós somos imitadores. Somos exímios imitadores. Em certa medida, mesmo como crentes, nós temos uma tendência, quando se trata da esfera do mundo e do pecado, imitar. É ou não é? Temos. Mas Paulo diz o que nós não devemos fazer. Não vos conformeis com este século, ou seja, nós não devemos nos encaixar nos moldes deste mundo, desta presente era, desse sistema que nos cerca.
Nós não podemos nos enquadrar, nos encaixar na esfera deste sistema. A palavra mundo aqui é o sistema em que nós vivemos. E Paulo apresenta isso claramente. É o sentido de tomar forma como um camaleão, sabe? Que se encaixa em qualquer ambiente. Ele consegue se camuflar, tomar a forma, não é? Em seu ambiente. Em seu ambiente. Às vezes andando pelos rios, não é? É difícil até de percepção. Às vezes é um camaleão tão grande, mas está numa árvore lá bem camufladinho, e ele é da cor da árvore. Outros da cor das folhas, e que ficam ali muitas vezes imperceptíveis, sabe? Que é arriscado pegar nele e nem se aperceber que pegou. E essa, a palavra que Paulo se utiliza aqui, não conformar aqui, é tomar a forma como um camaleão que se encaixa perfeitamente ao seu ambiente. Ao seu ambiente. Meus amados irmãos e amigos, o mundo, a sociedade, esse sistema que nos cerca, tem um regente, tem um príncipe. Eu não vou nos textos, eu creio que a maioria pelo menos conhece, mas eu vou citar os textos. Em João capítulo 12, 31, Jesus Cristo diz que o príncipe deste século já está preparado tudo para ele. Já está colocado à parte. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: o Deus desse século cegou o entendimento. Precisamos entender que nós não podemos nos moldar, nos encaixar nesse sistema, e nós temos uma tendência muito grande para imitar esse sistema. Temos ou não temos? Ontem, eu sinceramente, vendo uma TV, um programa de TV, e vendo os programas de TV que nós temos hoje como gospel, né? Quanta imitação. É triste. Você pode até me chamar de radical. Mas que tristeza. Dá náuseas em mim, imagina, no soberano de toda a terra. É uma imitação tremenda. Programas para jovem, para adolescente, mas que são tirados de onde? Do mundo, do sistema, que tem um regente. Tem que falar a linguagem dos jovens do mundo. Tem um regente. Esse mundo tem um padrão. Efésios capítulo 2, verso 2, fala da moda do mundo, o padrão do mundo. E muitas vezes nós somos empurrados nesse padrão desse sistema. Mas a Bíblia também diz que os padrões desse mundo são passageiros. Passageiros, irmãos. 1 João, capítulo 2, verso 17. O mundo passa, coloca uma vírgula, tá? Senão vai dar problema na leitura. O mundo passa. Tem uma vírgula aí. Bem como as suas concupiscências. Não é o mundo passa bem não, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, meu amado irmão, os seus padrões são passageiros. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Não somos desse sistema. Jesus disse isso em João 17, 16. Fomos arrancados. O crente precisa entender que ele foi arrancado desse sistema. Gálatas capítulo 1, verso 4. Nós não temos tempo para ir lá nos textos, anote. Arrancados. Arrancados, a palavra lá, Paulo usa desarraigados. Já arrancou uma árvore? Uma árvore, não estou falando pelo menos já desse porte assim, né? Quando você arranca aquela árvore, ou você arranca aquela que você coloca em outro lugar, qual é a primeira coisa que acontece com aquela árvore? Ela morre.
É lógico isso. Nós fomos arrancados e nós morremos para o mundo. Morremos para o mundo. Morremos para esse sistema. Fomos arrancados desse sistema. E não devemos ter comunhão, nem amar esse sistema. A questão da transformação aqui, Paulo, quando ele coloca diante de mim, não vos conformeis, nós temos que ter em mente todas essas verdades. Todas essas verdades. Temos que ter escritura, porque a Bíblia diz: não tenham comunhão, não sejam amigos do mundo e nem amem o mundo. Quem ama o mundo quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem ama o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. É a Bíblia que diz. É a Escritura que diz em Tiago 4:4 e 1 João 2:15. Irmãos, quando Paulo adverte os crentes a não se amoldarem, ele está nos advertindo, ele está advertindo os crentes de sua época e os crentes de hoje. Ou você pensa que era fácil viver em Roma no primeiro século? Hã? A Roma da idolatria. A Roma da prostituição. A Roma do governo tirano. A Roma do homossexualismo imperando. Hã? Cuidado. A familiaridade com algumas coisas acabam prejudicando a vida cristã. Às vezes pessoas, mesmo crentes, em suas repartições, seus locais de trabalho, escola, estudantes, universidade, etc., tem tanto contato com certo grupo de pessoa que acaba achando algo normal. E esquece o que a palavra de Deus prescreve. Tem que ter cuidado com isso, porque nós temos a tendência muito grande a nos amoldar, conformar com isso. Pensa bem, você trabalha dia a dia e tudo, amizade e etc. Com uma pessoa que é homossexual. E o teu dia a dia, você passa a ter aquilo como natural. E você perde a percepção. Temos que ter cuidado com isso. E a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E você está conformado com isso. Meus amados, Paulo adverte a nós também, aos crentes de sua época, a não entregarem-se às várias manifestações do mundanismo, pelo meio do qual nós vivemos cercados. Não se entreguem às várias manifestações desse sistema que nos cerca. É isso que Paulo quer colocar isso. Não somos do mundo. Entretanto, nós fomos enviados a esse sistema. Nós não somos desse sistema, mas nós fomos enviados a esse sistema. Sabe para quê? Você tem coragem? Para reprovar esse sistema. Nós fomos enviados a esse sistema para reprovar, para declarar que as suas obras são perversas e para anunciar ao mundo, à humanidade, a salvação em Cristo Jesus, e não para nos conformar.
Nós fomos chamados e enviados para bater o pé e dizer: assim diz o Senhor. O problema é que nós estamos vendo uma igreja conformada, uma igreja que não se impõe mais, crentes que se amoldaram ao mundo. E em segundo lugar, o que nós devemos fazer, e aí eu vou praticamente ficar devendo a vocês: o que não fazer, não vos conformeis. O que fazer? O que eu, como crente, devo fazer? Está aqui: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há um contraste. Não se deixem amoldar, mas transformem-se, transformai-vos. E Paulo, ele usa o tempo presente do verbo aqui também. Ou seja, prossigam transformando. Prossigam. Não tem que parar. Não é começar aqui e depois parar. Não. O verbo dá o sentido de prosseguir. Prossigam se transformando. Essa transformação tem que ser contínua. Contínua. Uma mudança de dentro para fora. Essa transformação. Essa mudança é interior primeiro, irmãos. E ela deve ser contínua. O verbo está na voz passiva, ou seja, é uma ação do Espírito Santo, transformando o crente. Por isso que é de dentro para fora. A voz é passiva, mas também o verbo está no imperativo, para não tirar a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, dizer assim: não, é porque o Espírito Santo não está trabalhando em mim nessa área. Negativo, é imperativo isso. O verbo está no passivo, mas aqui ele também está no imperativo, para não tirar a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Irmãos, em vez de vivermos de acordo com os padrões do mundo, que está em desacordo com Deus, os crentes devem deixar que o Espírito Santo renove as suas mentes. Os crentes devem deixar que suas mentes sejam transformadas, renovadas pelo poder do Espírito Santo. Transforme a sua vida, para que você possa harmonizar-se com a vontade de Deus. E eu vou terminar assim: transforme a sua vida, para que você possa experimentar, para que você possa harmonizar-se com a vontade de Deus, porque Paulo termina assim e diz assim, bem claro: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu amado irmão, pense diferente para agir diferente. Harmonize a sua vida com a vontade de Deus. Como? Transformando a vossa mente. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Duas coisas que a igreja de hoje não quer, que o crente não quer: santificação, sacrifício e santificação. É ou não é? Seja sincero, eu vou ser sincero comigo mesmo. Duas coisas que o crente de hoje não quer: sacrifício e uma vida de santificação. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos molda segundo a tua vontade. Ó Deus, não permita que nossas mentes, todo o nosso ser, seja moldado pelo esse mundo. Mas tenhamos esta atitude, Senhor, de ser transformados
pelo Espírito Santo. Que essa transformação possa nos harmonizar à tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita e que está à nossa disposição. Por isso, Senhor Deus, nos alerta dia a dia e nos faz, Senhor, oferecer nossos corpos, nossas mentes, nossos dons, nosso espírito ao Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos, agora e para sempre. Amém e amém.